Vamos chamar o Irlan Simões, que agora tem vinhetinha para participar com a gente aqui no Redação. Na bancada com Irlan Simões, que hoje traz para a gente um tema que envolve política, porque a manifestação é política, mas também a questão do combate à violência nos estádios, o Irlan Simões. Mas tem vários pontos de conexão aí que a gente vai precisar explorar nesse caso que você vai contar para a gente. Seja bem-vindo. Pois é, Marcelo, bom dia, Tim, bom dia, Caju, prazer estar com vocês aqui, pessoal de casa também. Esse assunto que a gente traz hoje, na verdade, é uma denúncia, né? Um alerta que foi feito pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem de Advogados do Rio de Janeiro, que tem feito a defesa desses dois torcedores do Flamengo, que estão há 2 semanas sendo obrigados a usar tornozeleira eletrônica por causa do uso de uma faixa de protesto dentro de um estádio. É algo que o torcedor no Brasil às vezes não tem muito conhecimento, que é a rigidez, né, na lei brasileira com relação ao uso de faixas e bandeiras, principalmente no Rio de Janeiro, né, onde existem algumas regras que limitam aí a entrada de bandeiras e faixas em estádios, principalmente com dizeres políticos. Né? Existe uma regulamentação do Estatuto do Torcedor, existem também leis locais, né, que limitam a entrada desses artigos, né, desses materiais, mas também a mensagem que eles podem trazer, porventura, dentro dos estádios. Nesse caso, existia uma faixa escrita Morte aos Torturadores, de 1964, né, um protesto contra a falta de punição àqueles agentes da ditadura militar, de 1964, exatamente no dia, né, que era o dia 1º de abril, foi aquele primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Então, o Flamengo venceu por 2-0, gol de Ayrton, Lucas e Pedro, vocês devem lembrar o primeiro jogo da final do Carioca. Era exatamente a data que se comemora, entre aspas, né, que se marca o dia do golpe militar que aconteceu no Brasil em 1964 e durou até 1985. É um período que marca a história brasileira, um período marcado por muitas prisões arbitrárias, perseguições políticas, torturas, mortes. E esses torcedores estavam ali protestando, assim como estariam em qualquer outro lugar, né, da sociedade brasileira, na rua, em frente a um prédio público, enfim. Nada muito incomum. Só que quando a gente se trata de estádio de futebol, parece que a coisa funciona um pouco diferente, foi o que aconteceu. Né? Ambos foram levados à delegacia especial, que fica dentro do Maracanã, e lá um promotor ele expediu lá uma transação penal, que é um artifício que existe na justiça brasileira para evitar que casos de menor potencial ofensivo eles possam, né, durar muito tempo. E aí, no primeiro momento, ele pede uma multa de R$300 para cada um, obriga que eles se afastem dos estádios até o final do ano, algo também que é um tanto recorrente em estádios brasileiros, mas aí principalmente se tratando de pessoas que se envolverem em confrontos violentos, enfim, algum tipo de delito dentro do estádio. E no terceiro ponto, ele exige que esses torcedores usem a tornozeleira eletrônica, né, para que se monitore o posicionamento deles, a localização deles, e eles se mantenham a pelo menos 5 quilômetros de distância do Maracanã. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, que está fazendo a defesa desses dois torcedores, ela alega que isso é totalmente desproporcional. Tem pessoas que tiveram passagem por motivações muito mais graves no sistema penal, eles não estão usando tornozeleira, né? Fora a própria lógica, a falta de lógica dessa medida, né? Porque quem vive no Rio de Janeiro sabe que passar 5 quilômetros de distância do Maracanã é quase impossível. Né? Quem pega ônibus da Zona Norte para a Zona Sul, quem vai trabalhar, né? Esses torcedores, inclusive, estão sendo acusados no artigo 41B do Estatuto do Torcedor, que é de incitação à violência e ao tumulto. Né? Não há nada de potencial grave. Né? Então, há essa denúncia hoje, os torcedores ainda estão com essa tornozeleira, existe toda uma discussão em torno do constrangimento que isso tem tornado, né, que isso tem gerado para uma situação que é pouquíssimo grave, né, uma faixa de protesto dentro do estádio, e a OAB já pediu, né, enquanto defesa, 2 vezes, né, ao TJ do Rio de Janeiro e ao STJ, um habeas corpus, né, para poupar esses 2 torcedores do uso dessa tornozeleira. E essa liminar não foi dada ainda. O julgamento ainda está para ser marcado, para ser decidido a situação desses 2 torcedores. Afastados dos estádios, eles já estão, né? Inclusive há uma certa aceitação com relação a isso. A grande discussão agora é a retirada dessa tornozeleira eletrônica e a preocupação de que isso se torne muito comum, né? Porque isso não é algo, de fato,
proporcional ao que foi cometido dentro do estádio. Eu confesso que o meu primeiro impacto ao ouvir essa história foi: então tem como manter torcedor afastado do estádio, né? Exatamente. Porque toda vez que a gente debate aqui problemas de violência, né, com consequências graves, casos de racismo, né, que são ofensas criminais, né? Sempre vem aquele papo de, mas aí para manter esse torcedor, aí tem invasão de campo, tem várias outras coisas, né, que afetam o dia a dia do futebol de forma negativa. E aí a gente termina num tom negativo aqui, dizendo, mas quem é que vai manter esses caras afastados dos estádios? Quem é que vai controlar? Então, assim, pelo visto... Há como. Havendo vontade, você consegue. Vontade, sim. Né? Sim. Você pode, inclusive, solicitar o uso de tornozeleira eletrônica. Sem dúvida. Né? E aí a dúvida que se levanta, que é o que a defesa desse torcedor está alegando, mas será que esse é o caso mais grave? É o caso em que você tem que aplicar a tornozeleira eletrônica? Na verdade, o certo, no mundo ideal, não sei quantas tornozeleiras eletrônicas existem, estão aí à disposição das autoridades, e principalmente para lidar com jogos de futebol, né? Porque a tornozeleira eletrônica tem outros usos também mais, né? Eu diria talvez mais graves, não sei, porque uma violência que causa morte em estádio de futebol também é grave. Mas quer dizer então que podemos manter torcedores que causam ofensas graves afastados dos estádios, né? Eu confesso que esse foi o meu primeiro impacto. E assim... Tá vendo? Renato Aragão é diferenciado mesmo. Existe tantas camadas aí nessa história. A desproporcionalidade sobre o acontecido, a esse fato que você também elencou, Barreto, que com força de vontade você consegue colocar quem comete algum tipo de delito distante do estádio, a péssima resolução que o brasileiro tem com os tempos de ditadura, com o que aconteceu naquele período, que faz, sim, com que muita gente ainda tenha afinidade com aquelas monstruosidades que aconteceram naquele período e que influencia em muitas camadas de decisões públicas, judiciárias e tudo mais. Então, todo esse contexto coloca essa situação como um alerta, inclusive, sobre qual tipo de manifestação você vai poder fazer ou não. Beleza, talvez a palavra ali, morte aos torturadores, seja um tanto quanto pesada. Não, ela é. Ela é pesada, absolutamente. Se você estende uma faixa dizendo morte a qualquer pessoa... Perfeito, existe esse teor. Você está cometendo a tal da apologia à violência. Apologia à violência, pode ser perfeito. Condenado. Embora, desculpa, eu já te interrompi, Claro. Eu vou fazer uma interrupção aqui um pouco mais longa. Nos estádios de futebol, todo mundo grita pro outro que vai morrer, que eu vou te matar. Os campos organizados muitos passeiam por isso. É um negócio muito comum ali dentro da lógica Mas agressiva escrever do morte estádio. Perfeito, é apologia à violência. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho minhas dúvidas se a manifestação fosse nunca esqueceremos do que aconteceu em 64, ponto. Se a mesma coisa não teria acontecido. Porque há essa camada de uma resolução nacional sobre os tempos de ditadura que faz com que gente que tenha feito ódio a ditador ganhe reputações positivas no coração de muita gente. Então, é muito complicado, é muito complexo. É uma situação que me agride pela desproporcionalidade do acontecido, por mais que sim, o teor da faixa seja completamente questionável. É totalmente desproporcional. Até porque o protesto deles, concordando ou não fez absolutamente nada para atrapalhar o evento. Né? Isso é um assunto cada vez mais quente. Aconteceu no meu país ontem, por exemplo, durante um grande torneio de snooker, grande audiência na televisão. Dois ativistas invadiram, jogaram tipo pó laranja em cima da mesa de snooker, impossibilitando o jogo. Era um protesto contra mudanças climáticas, o Just Stop Oil, contra a energia de fósseis. Atrapalhou totalmente o evento. Isso é válido? Até onde você pode... O que é válido no protesto?
Eu lembro, temporada passada, um cara no jogo da Premier League da Inglaterra se trancou na trave para atrapalhar o evento, para chamar a atenção para a causa dele. Quanto disso é válido? Mas no caso aí, não atrapalhou em nada o evento. Então, é uma desproporcionalidade. Consegui. Tinha as minhas próprias dúvidas. Assustador. Sim, e uma faixa, por mais que a gente esteja dizendo aqui que uma faixa com a palavra morte, com a expressão morte pode caracterizar apologia à violência, não houve promoção de violência. Estender essa faixa não causa vítimas, né? E a gente muitas vezes fala aqui de episódios em que pessoas foram agredidas, em que pessoas foram mortas, e os autores desses crimes, a gente não tem informação de eles estarem usando as tornozeleiras eletrônicas, né, Irlan? É a parte que entra mais confusa dessa história inteira e meio que levanta também um alerta dos limites dessa justiça especial dentro do estádio, né? Porque ela existe para ser mais célere, mas também dá um certo espaço de poder para certas pessoas que, enfim, quem está vigiando os vigilantes, né? Aquela velha história de sempre. Porque nesse caso em específico, o fato de existir o direito à transação penal para parte desses dois torcedores já indica que eles são pessoas de menor potencial ofensivo, né? Não são criminosos, são pessoas que estão tendo a primeira passagem e por causa disso, né, exatamente por isso eles têm o direito de pagar uma multa para uma instituição de caridade, né? Eles só vão ser afastados, vão aceitar ficar afastados dos estádios. É uma decisão rápida, né, uma solução rápida para algo que foi cometido está ali fora do ideal dentro de um estádio. E no termo, né, que registra qual foi a ocorrência de fato, nesse caso aí, existe um registro de como se esses dois torcedores estivessem criando tumulto com outros torcedores. Quando, na verdade, aconteceu foi que duas torcidas organizadas do Flamengo, menores, né, mas dentro de um contexto onde há uma perseguição muito grande das torcidas organizadas, né, inclusive com pedido de prisão das lideranças, como se tivessem incentivado, né, os atos de violência, as brigas, etc. A gente até trouxe aqui na redação como isso também tem sido questionado pelo próprio Ministério Público, né, que pega pesado com as torcidas organizadas no Rio de Janeiro e não concorda com o pedido de prisão que foi expedido no mês passado. Nesse caso, há duas torcidas que se preocuparam com o fato de existir uma faixa que não estava registrada, né, não estava dentro dos conformes do que o BEP, né, que é o Batalhão Especializado, ele exige das torcidas, e esses torcedores foram lá questionar, né, a exibição dessa faixa. Não se sabe ainda se por uma questão ideológica ou só por uma questão burocrática, com receio, né, de que alguma punição recaísse sobre essas duas torcidas, porque o espaço em específico na arquibancada era de uma dessas torcidas, que inclusive não é uma torcida que tem um histórico de violência, é bom frisar também, mas que nessa confusão que aconteceu lá, nessa discussão, uma das acusações que aparece nesse termo, que aparece de lá da delegacia especializada, é de que esses torcedores estariam incitando a violência nesse ato, né, nesse confronto com os outros torcedores. Na verdade, foi algo que parece muito circunstancial que apareceu ali para poder justificar, inclusive, o uso de tornozeleira, né? Então, enfim, só reforçando, parece uma medida desproporcional, não é comum, né, não é corriqueira e que mostra que se existe essa possibilidade, por que não usar quando realmente é necessário? Em caso de briga, de torcedores que tentarem invadir estádios, né, a solução parece estar na mão, mas foi usado numa situação muito, muito desproporcional, sem dúvida. O Tim citou aqui exemplos de protestos que causaram disrupção, né, em algum evento. O Rafael Lopes, nosso comentarista de automobilismo, está acrescentando aqui que no GP de Silverstone, GP da Inglaterra de 2022, em Silverstone, ativistas contra a exploração do petróleo entraram na pista para interromper a corrida, arriscando as próprias vidas, né? Os carros estão passando ali a 300 km por hora e tal. Então, você realmente tem episódios de protesto que interferem no evento. Você tem protestos em que o que está em questão é a liberdade de expressão, o limite da liberdade de expressão. Eu acho que ainda tem um debate sobre essa faixa, sobre o teor dessa faixa, né? Você pode dizer tudo numa faixa, você pode dizer tudo numa arquibancada de estádio, isso merece uma discussão, mas eu continuo nesse ponto que o Irlan voltou a destacar aí, né? Estamos... Não quero usar a palavra errada aqui, mas eu acho que assim, a gente fica animado
Com a ideia de que, então Descobrimos, né? o torcedor que fizer algo que todos concordamos que seja perigoso, nocivo para o ambiente do futebol, né, o que talvez não seja o caso agora, a gente precisa, né, esperar a avaliação, mas assim, quando for um caso de agressão, de ofensa racial comprovada, então tem a tornozeleira eletrônica aí, né? Ela está à disposição para ser usada para afastar o torcedor dos estádios, né? Foram 2 só dessa vez, Elan. O que eu disse, eu não sei quantas tornozeleiras eletrônicas estão à disposição, né? Mas pelo menos 2 a gente sabe que estavam ali, né? Apareceu bem rápido e continua lá, 2 semanas já no pé dos 2 cidadãos. Só uma observação rápida também com relação a essa questão do direito de levar faixa para estádio, né? Isso é um problema só no Brasil, basicamente, né? Pouquíssimos países têm problema com isso. As torcidas têm direito de levar, protestar. Nós já trouxemos aqui uma vez o caso na Alemanha, né, de torcedores que levaram ofensas, inclusive bem agressivas, a um dirigente de um clube. Enfim, não existe essa relativização da liberdade de expressão nos estádios, como acontece aqui no Brasil, não. Só para lembrar também que isso é um caso que nem precisava ser um problema, como a gente está falando agora. Muito bem, Elan Simões, obrigado pela participação na redação de hoje.